Isso aí, Tamar. Então vamos partir para o nosso último bloco aqui dessa série. E eu queria fazer uma pergunta para você. O que você acha, mais uma questão de opinião mesmo sua, dessa, dessa questão de se no passado era assim também em relação ao que acontece hoje em dia, ou se o nosso tempo ele produz mais pessoas com esse tipo de neurose. Alcimar, eu penso que, primeiro, eu vou pelo que diz a Bíblia Sagrada, né? Diz que nada é novo, nada é novo debaixo do sol. E o ser humano é o mesmo, o tempo inteiro. O que eu acho que muda é, é o meio que atrai do ser humano aquilo que ele tem dentro de si, que às vezes nem ele mesmo conhece. Tem coisas na gente que a gente não sabe que a gente é capaz de fazer, senão quando provocado. Só como exemplo grave assim, diante de um medo extremo, a gente talvez não saiba como irá reagir ou do que a gente é capaz de fazer, ou de situações extremas, não apenas o medo. Então, esse ser complexo que todos nós somos, reage ao meio. Isso é fato. Então, tem coisas que Salomão disse na sabedoria dele, que, aliás, abrindo parênteses, colchetes, é o homem mais sábio, mas também, para mim, o mais burro de todos. Porque 1000 mulheres com 1000 sogras, 10.000 cunhados, lasca. Fechei esse parênteses. Ele disse coisas a respeito da vida que ele conheceu. E mesmo o mundo sendo o mesmo, há realidades que são desse tempo, que nunca aconteceram antes. Isso é fato histórico também. Ele nunca viu um avião voar. Isso são coisas da nossa geração, do nosso tempo. Ele não vai ter medo de voar, né? Exato. Eu dei um exemplo, mas isso pode se aplicar a várias outras coisas que não eram próprias do tempo, ou pelo menos não nesse formato. Ou talvez não no volume ou na gravidade de uma coisa ou outra. Então eu acho que o ser humano ele reage ao seu meio. De modo que você e eu, a gente tem um ambiente onde a gente está numa relativa zona de conforto. Mas se a gente for transportado para um outro país, para um outro mundo, para um outro lugar, a gente vai reaprender. A gente vai interagir com coisas estranhas, diferentes, que vão tirar de nós o que a gente nem sabia que era capaz de fazer. Nós somos reativos. Então, não é, na minha opinião, não é que existem... Hoje o tempo é outro, aquele tempo era outro, as coisas de lá não migram para cá, nem a de cá. Não é bem assim. Só como exemplo, os sentimentos, eles são os mesmos. Alegria, tristeza, medo, frustração, decepção, percorre toda a história. Alteração de humor. Percorre toda a história. Gente como você e eu, e como personagens que a gente conhece, estão nas páginas dos livros da história, incluindo a Bíblia, com manifestações muito parecidas, semelhantes ou iguais às que a gente enfrenta hoje. Não há nada novo nesse sentido. Ainda que fosse uma circunstância diferente, mas a reação àquilo é semelhante ao que a gente vê hoje. Mas você não acha que essa correria, que esse mundo de hoje acaba adoecendo mais as pessoas do que no passado? A ansiedade, a busca pela sobrevivência. Isso aí, então, isso aí não é a novidade. Isso é o exercício, ou o acúmulo,
ou o avanço ou o crescimento de algo que já existe. Por exemplo, a ansiedade que faz com que a gente corra não é novidade. A ansiedade sempre houve. Eu tenho uma ilustração que eu criei para minhas ministrações e em um minuto eu vou dizer para você e para quem vai nos assistir. Por exemplo, a Bíblia fala do princípio das dores que Jesus profetizou para o final dos tempos. O princípio das dores. E ele traz sinais como guerras, rumores de guerras, fome, epidemias, blá, 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 terremotos. E disse, não é o fim, aí é o princípio das dores. E aí o leigo, ou que não conhece a Bíblia, ou a interpretação bíblica, pode não saber o que quer dizer princípio das dores. É uma referência ao processo gestacional de uma mulher. E o princípio das dores é as dores do parto. Então, quando uma mulher gera o bebê, que é apenas um feto, é apenas um pequeno organismo, ainda naquela pequena célula já é uma vida. E ela vai se desenvolvendo, agora o processo é apenas de amadurecimento. Vai crescendo, crescendo, se formando, e etc e tal. Mas já começou uma vida. Veio apenas crescendo e se formando até chegar o momento do parto. Da mesma forma, esses sinais, essas coisas que Jesus anunciou, sempre houve, já estava formado, mas vem chegando até os estertores, vai chegar um momento, um ápice em que vai parir. E que é o limite, vai ter que sair, então vem o parto. Então acontece o evento. É isso que Jesus diz ali. Então o que a gente tem presenciado é que tudo aquilo que já havia em volta do homem só cresceu, 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 vai se avolumando, como a própria Bíblia diz, né, que por se multiplicar a ciência, também a maldade vai se multiplicar, o amor vai se esfriar, ou seja, tudo já existia, apenas vai ganhar volume. É isso que eu penso. Ok, então você fica devendo aí para mim aí seu endereço e seu e-mail para quem quiser fazer contato com você. Se você quiser passar também, autorizar e passar seu WhatsApp para alguém ter um bate-papo com você aí Sem depois, né? problema nenhum. Passa Será um para mim prazer que muito grande. vou colocar na descrição, né? E te agradecer mais uma vez que você sempre tem sido essa pessoa gentil nessa trajetória nossa aí de mais de 30 anos de amizade. É verdade. Algo muito agradável poder estar junto com você aqui e compartilhar com o pessoal aí do canal, né, para enriquecer de alguma forma e passar a experiência, né? De minha parte, só quero agradecer a sua bondade, que é muito grande. Espero ter contribuído, ainda que raso, mas tudo a gente aprende. E dizer para o seguidor aí que um dos sinais de amizade verdadeira é isso que acontece com a gente, que é o seguinte: a gente passa um ano sem se falar. Quando a gente fala, é como se tivesse falado ontem. Não muda nada, não tem cobrança, não tem culpa, não tem nada. É algo verdadeiro e sincero. É isso aí, meu amigo. Poxa, Tamar, obrigado, fica com Deus e a gente continua aí numa outra oportunidade, com certeza. Com Bom? certeza. Abração, Obrigado. Simon. Grande abraço. Tchau.